Olá, estamos chegando. O Maranhão no Campo de hoje vai mostrar o potencial dos mangues no Maranhão na comercialização de créditos de carbono. Territórios rurais são debatidos em palestra na capital. E mais, o quadro Arte do Mará traz o talento de uma artesã que faz bichinhos de pelúcia sustentáveis em São Luís. No estúdio, uma entrevista com Emerson Macedo, advogado especialista em agronegócio e sustentabilidade. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. O Maranhão possui a maior área de manguezais do país, o que torna o estado uma potência no que diz respeito à comercialização de créditos de carbono. O assunto está sendo avaliado e discutido com pesquisadores e também com o governo do Maranhão. A reportagem especial é de João Carvalho e Magno Packer. No Brasil, a maior área de mangue está no Maranhão. São 450 mil hectares recortando todo o litoral do estado, principalmente entre a ilha de São Luís e o extremo oeste, na divisa com o Pará. Isso significa que o Maranhão pode ter uma das maiores fontes geradoras de lucro no mundo. Como? Já ouviu falar em crédito de carbono? O assunto tem sido muito debatido nos últimos anos como uma forma de compensação à degradação ambiental provocada, em sua maioria, por empresas que emitem o dióxido de carbono na atmosfera. A ideia foi preservar o meio ambiente. Então, com isso, criou-se uma unidade, para que a gente consiga monetizar o quanto os ecossistemas e os biomas eles são eficientes em preservar ou capturar esse carbono atmosférico. As indústrias de petróleo e siderurgia são exemplos de grandes geradores de CO2, e elas são as potenciais compradoras dos créditos de carbono. E onde o mangue entra nisso? Pesquisas revelam que os manguezais, com o seu alto poder de absorção, são capazes de armazenar 4 vezes mais carbono por metro quadrado. Só perde para a Amazônia. De acordo com este engenheiro agrônomo, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2. Essa tonelada, no Brasil, está sendo vendida a R$ 25,85. Como a estimativa de armazenamento é de 1 bilhão e 900 milhões de toneladas, o lucro para o país pode chegar a 48 bilhões e 900 milhões de reais. Se a empresa modifica seu sistema produtivo e, ao invés de emitir, ela reduz essa emissão, então esse carbono ele deixa de ser emitido. E aí cada tonelada que deixa de ser emitido é convertido a um crédito de carbono. Então, tanto os ecossistemas naturais quanto as empresas têm essa possibilidade de monetizar crédito de carbono, evitando essa emissão para a atmosfera. De olho neste mercado vantajoso, o Maranhão iniciou estudos para comercializar os créditos de carbono gerados pelos manguezais no estado. Esses manguezais, segundo estudos, segundo pesquisas, eles conseguem capturar muito mais carbono do que uma floresta que esteja, vamos dizer assim, de área equivalente. Muito quanto? Em torno de 5 vezes mais. Então, é algo que a gente fica... isso são números de pesquisadores, são números de empresas. Nós já fomos procurados por investidores querendo investir exatamente nesta área de conservação de mangues para auferirem créditos de carbono. Então, é um investimento manter o mangue e auferir dali os créditos de carbono e vender no mercado nacional ou internacional. No momento, o que impede a celeridade da comercialização dos créditos de carbono é a falta de uma regulação sobre o assunto. Vencendo essa barreira, os negócios vão fluir. Nosso impeditivo ainda hoje é regulação. Nós não temos regulação federal a respeito dessa atividade de crédito de carbono. É algo que está no Congresso e que vai passar por uma aprovação, uma sanção presidencial, tornando lei. A partir daí, nós teremos
vamos dizer assim, uma condição jurídica de oferecer exatamente essa atividade às empresas. E as empresas se sentirão muito mais confortáveis em fazer o investimento nessa área. No programa de hoje, a gente recebe para o nosso bate-papo no estúdio uma entrevista com Emerson Macedo, advogado especialista em agronegócio e sustentabilidade. Seja bem-vindo, Emerson Macedo, ao Maranhão no Campo. Obrigado, Mário. Um prazer estar com você aqui no Maranhão no Campo, na TV Assembleia. Olha, uma honra ter você aqui com a gente e um interesse total dos nossos interessados e telespectadores em todo o Maranhão, em todo o Brasil, é exatamente sobre a segurança jurídica para os produtores, o universo do agronegócio, da sustentabilidade e quais são as garantias que esse profissional pode ter. Bem, primeiro um prazer enorme estar aqui na TV Assembleia podendo falar um pouco sobre segurança jurídica, né? A segurança jurídica é algo fundamental, ainda mais numa atividade que é uma atividade aberta, uma atividade que a gente costuma dizer que o agronegócio é uma indústria a céu aberto. Então a gente precisa sempre reforçar que o produtor ele precisa ser protegido, porque a atividade de produzir alimentos é uma atividade muito digna. Ela que dá a necessária condição para que a sociedade se desenvolva, as pessoas vivam e vivam com qualidade. Então o produtor rural ele é um ativo da sociedade brasileira e ele precisa receber da sociedade, do Estado juiz e do Estado como governante de forma geral, essa proteção. E a proteção principal que o produtor rural hoje ele precisa é a segurança jurídica. Ele precisa ter paz para desenvolver a sua atividade, porque a gente sempre diz, da porteira para dentro, o agronegócio brasileiro se garante. Agora, da porteira para fora, aí ele precisa realmente que a sociedade o acompanhe e o ajude. A Constituição Federal de 1988 o ampara, né? Sim, completamente. A Constituição Federal, ela prevê lá no seu artigo 186, a função social da propriedade, né? E essa função social, ela está ancorada num tripé, né? A proteção ao meio ambiente, trabalho e aspectos socioeconômicos. Então, a propriedade é um ativo econômico, não só daquela pessoa, mas da sociedade, e ela tem que ser exercida plenamente. Então, a Constituição, ela alberga essa preocupação, e a atividade rural, exercida corretamente nos imóveis, ela traz benefícios incalculáveis. Basta dizer que hoje no Brasil, praticamente 30% do PIB de tudo que é produzido vem do agronegócio. Então a gente só está hoje aqui confortavelmente podendo se comunicar porque a gente teve uma alimentação correta e porque nós temos uma atividade que exporta e traz ativos econômicos que são os dólares importantes para a nossa economia, né? Então a gente não faz outra coisa a não ser isso. Exportar, né, e trazer essa segurança jurídica. Essa é a importância do agronegócio, além da segurança alimentar também para a própria sociedade local, brasileira, maranhense e lá no município. O cidadão de bem, principalmente no campo, batalha, luta para adquirir sua propriedade, seu torrão, seu pedaço de chão, e aí muitas vezes sofre a questão da invasão da propriedade privada. Como é que o cidadão pode se proteger disso? Nesse caso, seu escritório atua levando essa proteção? Sim, nós atuamos. Nós temos um escritório que é especializado na defesa do produtor rural aqui no estado do Maranhão e nós temos isso como um pilar. O direito de propriedade ele é um direito constitucional de primeira geração. Ele é equiparado à vida, para que você tenha noção, né? Então, é inconcebível que a propriedade privada ela seja relativizada, né? Então nós temos com muita firmeza a defesa de que as invasões elas não podem ocorrer sob alegação nenhuma. Ocupação, questões sociais, luta por direitos, elas devem ocorrer, mas sem depredação, sem invasão, seja esse patrimônio público ou privado. Então é muito importante, Mário, esse espaço que você abre aqui, e a TV Assembleia traz isso com protagonismo, para que a gente defenda com correção a atividade do produtor rural na sua propriedade e com segurança. Ele precisa disso, né? E o Estado, governo, ou o Estado juiz, ou o Estado legislador tem que estar atento a isso e não pode, de forma transversa, estimular que pseudo-movimentos, por qualquer motivo que seja, acabem invadindo ou relativizando o direito de propriedade.
Porque o direito de propriedade é um sonho de toda nação livre, toda nação democrática, toda nação que vive, a gente espera isso, o Estado democrático de direito, ou seja, o cidadão ele precisa se sentir amparado pela Constituição, que é a Carta Magna que rege cada país. Então, nós temos esse direito assegurado. Então, quem nos assiste, se precisar desse suporte jurídico, se precisar, você está à disposição de todos os cidadãos que nos assistem. Sim, claro. É a nossa atividade, né? E mais do que uma atividade profissional, é na verdade uma vocação, né? Acho que o direito ele tem muito disso, né? Você tem que ser vocacionado para exercer aquilo que você faz como atividade profissional. Então, nós entendemos que é um pilar, deve ser defendido. A advocacia é um instrumento para isso, e a advocacia do agronegócio, que é um ramo autônomo, não está diretamente vinculado ao direito agrário ou ao direito ambiental, mas faz parte de um contexto mais amplo, exerce esse papel de defesa. Há um livro, Mário, muito interessante, o título do livro é Por que as Nações Fracassam? E o autor do livro, ele atribui diretamente o fracasso de muitas nações à não observância do direito de propriedade, né? E ele coloca nesse livro um exemplo bem interessante, né, de como uma política pública num estado ou em outro causa um impacto muito grande. Ele pega o exemplo de duas cidades fronteiriças nos Estados Unidos e México, né, onde num estado federado, num estado-nação, há segurança jurídica, no caso dos Estados Unidos, e a cidade floresce. E no outro estado, onde não há segurança jurídica, onde há ali concorrência com o narcotráfico, muita discussão ainda relativa, aquelas sociedades não se desenvolvem. Então, mesmo clima, mesma localização geográfica, separados por um rio. Um estado floresce, outro não. Então, a gente entende que é necessário, cada vez mais, a gente estar atento para isso, e eu creio firmemente que a advocacia é um instrumento fundamental para que a sociedade ela se desenvolva, e é um prazer poder atender, né, e discutir sempre com os produtores rurais. Olha, realmente, essa ilustração é digna de nota. Isso me faz lembrar as Alemanhas, quando se dividiram. A Alemanha Oriental, comunista, socialista, e a Alemanha Ocidental, livre, com esses valores, com esses princípios. E a gente viu exatamente a diferença. Quem estava na Alemanha Ocidental prosperou, cresceu, desenvolveu, com a garantia de direitos e tudo. E com a quebra do muro de Berlim, em 89, ficou óbvio que todo mundo foi para a Alemanha Ocidental, né? A unificação das Alemanhas. Hoje é esse país forte que é na Europa. E assim nós temos observado que a sociedade, de uma forma geral, clama por direito. Olha o que aconteceu agora na Síria, né? Então o ditador foi derrubado e surge, né, uma esperança de que a nação possa ser democraticamente livre outra vez, se reorganizar. Há uma esperança, apesar de a região ali do Oriente Médio ter ditaduras comandando, né? Então, o regime dos ayatollahs. Então, acho que todos nós sonhamos com isso. Israel, por exemplo, a gente vê o agronegócio fortíssimo, é a segunda maior fonte de renda. Eles se organizaram, tinham que se organizar mesmo, porque cercado de inimigos, então precisavam produzir o próprio alimento. O fazem, e a gente vê quando uma nação é livre, quando ela tem o seu direito, o direito do agronegócio, o direito agropecuário, o direito do campo adquirido, o cidadão vive melhor e sente paz para viver. Perfeito, suas colocações são corretíssimas. Todas as nações desenvolvidas, elas têm na atividade primária do agronegócio uma força muito grande. Se você for olhar o caso dos Estados Unidos, Canadá, França, são potências econômicas que elas, por um lado, são fortíssimas na atividade primária, lá no agronegócio. Os Estados Unidos, por exemplo, é o maior exportador de milho, o maior produtor de milho do mundo, né? A França também, vinhos, queijos, referência. O Canadá, da mesma forma. Então, essa dúplice
visão dos governantes, onde eles fortalecem o setor primário, principalmente a produção de alimentos, que traz segurança jurídica, traz dólares para a economia, faz com que a sociedade ela floresça, ela cresça, né? Então, não há nenhuma incompatibilidade. Eu sempre digo o seguinte, enquanto o Brasil, o Estado do Brasil, ele não olhar para o agronegócio com correção, nós vamos ter problemas. Há que haver uma política de Estado voltada para esse setor. Nós não podemos ficar apenas com políticas pontuais. Um governo A é mais à direita, então por isso seria mais setor do agronegócio. Um governo B seria mais à esquerda, por isso não seria. Isso não funciona. A atividade do agronegócio é uma atividade do Estado. É como indústria, é como construção civil, o agronegócio está lá. Ninguém pode ser contra isso. Então, acho que cada vez mais espaços como esses, aqui disponibilizados pela TV Assembleia, aqui no teu programa, Mário, são importantes para que a gente esclareça a sociedade e para que a sociedade passe a ver isso com bons olhos. Nós temos aqui no estado do Maranhão o agronegócio presente nos 217 municípios. Todos os municípios têm a atividade do agronegócio. Mas essa atividade, infelizmente, ela não é corretamente interpretada e ela não é corretamente fomentada. Então, por conta disso, nós temos ainda um gap. O Maranhão, ele apenas 12% do seu PIB provém da agropecuária, né? Alguns números apontam 16%, houve um aumento recente. Mas o Brasil está lá 24%, 30%. Então, a gente ainda está muito atrás, né? E se a gente pegar números como do estado de Santa Catarina, é justamente o inverso. São Paulo, uma potência em café. Santa Catarina, uma potência em granjas, suinocultura, né? Então, a gente precisa urgentemente acordar, parar de discutir aquilo que não é essencial e focar naquilo que é essencial, que é produzir e gerar emprego e renda. Eu acho que essa é a vocação do agronegócio, é nisso que nós acreditamos e trabalhamos todos os dias. Concordo com você. É preciso ter maturidade política e pacificar o Brasil, acabar com esse dualismo de direita, de esquerda. O agronegócio está ligado à direita, não está ligado à esquerda, a esquerda está mais ligada à agricultura familiar. Tem que parar com isso. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e nós precisamos entender isso. E olha só como Balsas fez o dever de casa nos últimos 20 anos. Poderíamos dizer que Balsas hoje é a capital do agronegócio, da agroindústria. Olha a Impasa, né, já funcionando já em 2025, então gerando renda, divisas, empregos, e já é considerado já o terceiro PIB do estado, né? Então, impressionante. Então, que Balsas seja uma inspiração para todas as cidades, como você falou, toda cidade produz alguma coisa, mas está na hora de fomentar mais isso para avançar e crescer ainda mais. Chega até a ser curioso, Mário, essa visão equivocada sobre o termo agronegócio, que nada mais é do que uma tradução literal do termo agrobusiness. Sim. E o termo agrobusiness, ele foi cunhado ainda em 1950 pelo professor Davis e professor Goldberg, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e basicamente eles analisaram o setor produtivo a partir das suas cadeias produtivas, né, integrado, dizendo que a atividade ela não era isolada. Então, se ela era concatenada, se ela tinha ali uma série de atos lógicos, ela fazia parte de um segmento econômico. Então, se você tem uma atividade de soja em 10 mil hectares, ou se você faz, por exemplo, horticultura no seu quintal, e você comercializa, se isso está integrado com uma rede, você está fazendo agronegócio. E se você prefere chamar isso de agricultura familiar por uma questão afetiva, ou por uma questão de identidade ideológica, não tem problema nenhum. Eu acho que você tem um nicho específico, né? Você pode produzir arroz em larga escala e vender isso para um grupo indeterminado de pessoas, ou você pode, por exemplo, produzir um arroz específico, um arroz inchado, um arroz preto, um arroz que não tem utilização de defensivos agrícolas, e tem gente que vai pagar 10 vezes mais pelo mesmo quilo de arroz. E está tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando você confunde os termos e acaba informando a sociedade errada, dizendo que todo mundo vai comprar esse arroz 10 vezes mais caro, porque não vai. Nós temos uma distância econômica muito grande em relação à distância social,
né? Então nós temos que lembrar que nós somos um país enorme, um país de dimensões continentais, que até 1980 importava alimentos. Nós éramos um país dependente de outros países. A gente não produzia arroz suficiente, não produzia farinha, não produzia carne, não produzia absolutamente nada suficiente. A gente importava. A partir de 1980, com o avanço das fronteiras agrícolas e das tecnologias, como a integração lavoura-pecuária, o plantio direto, passou o Brasil a ser um exportador de alimentos. Então o Brasil hoje é o segundo maior produtor de milho do mundo, maior produtor de soja do mundo é o Brasil, e a gente acaba, às vezes, interpretando errado essa atividade, né? E a gente, pelo contrário, tem que valorizar. O produtor rural, ele é o maior ativo do agronegócio brasileiro. A gente perde isso de vista quando a gente não faz essa análise, né? Então, se não tivesse alguém lá no campo agora produzindo, nós não estaríamos aqui. E nem teríamos condição de fazer uma transmissão, porque a gente não teria dólares na balança para poder estar negociando com o mundo, comprando equipamentos. A gente estaria no exemplo que eu vejo muito recente, o exemplo do Líbano. O Líbano, ele teve uma explosão no seu porto cerca de 2, 3 anos atrás. E aquela explosão no Líbano, no porto do Líbano, que foi uma explosão natural, involuntária, não foi nenhum atentado, foi simplesmente um erro de procedimento ali, causou um desastre na economia do Líbano. E o Líbano não conseguiu mais colocar dólares na sua economia, deixou de ser um entreposto comercial e hoje sofre muito com isso. E aí veio questões econômicas, governos, enfim. Mas a gente tem que ter essa preocupação global. Doutor Emerson, as pessoas que nos assistem em todo o Brasil e que muitos nem sabem que existe um direito voltado para o agronegócio, de modo geral, quando a gente está falando, você desconstruiu aquela ideia de que há uma divisão entre agronegócio, agricultura familiar, são conceitos criados e aí se criaram também narrativas políticas, né, querendo dividir o Brasil, mas na verdade você vê que tudo é um conceito macro, né, e o seu escritório trabalha em todo o segmento do agronegócio. E como é que as pessoas podem ter acesso às suas redes sociais, já para poder contratar os serviços do escritório? Talvez alguém está precisando de uma consultoria nessa área, precisando inclusive de ajuda, de segurança jurídica. Qual é o seu Instagram para que as pessoas já possam seguir e já pelo direct já começar um relacionamento? Bem, primeiro agradecer você, Mário, agradecer aqui a TV Assembleia por esse espaço, um espaço privilegiado onde a gente pode conversar com tanto tempo sobre um tema que é tão caro a todos, né? Então eu fico muito feliz. Espero ter podido contribuir aqui com o programa e me colocar à disposição, tanto aqui quanto nas redes sociais. O meu Instagram é meu nome completo, @Emerson de Macedo Galvão. Estou lá nas redes sociais e também a gente tem o Instagram do escritório, @Macedo Galvão Advocacia, né? Nós somos advogados por vocação, acreditamos no setor com convicção e atuamos com exclusividade para o setor do agronegócio, aqui no Maranhão, Norte, Nordeste e Distrito Federal. Foi uma honra. E no próximo bloco você vai ver a reportagem sobre um evento que tratou sobre os territórios rurais no estado. E o nosso quadro Arte do Mará traz lindas peças de bichinhos de pelúcia sustentáveis. Eu volto já. Estamos de volta. Territórios Rurais, Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, realiza evento para debater sobre territórios rurais. O fortalecimento da democracia participativa no meio rural foi o tema central da palestra realizada no auditório da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar em São Luís. O evento, promovido pelo governo do Maranhão, contou com a presença do secretário nacional de Participação Social, Renato Simões, e reuniu agricultores, gestores públicos e representantes de movimentos sociais. A SAF aqui do Maranhão, juntamente com as demais secretarias de Agricultura Familiar do Nordeste, é quem vão conduzir esse processo. Hoje, na Bahia, se lança esse programa de alimentação saudável do Consórcio Nordeste, com um acordo de cooperação técnica em construção com 4 ministérios do governo federal,
e a execução desses programas será feita em cada estado pelas secretarias de Agricultura Familiar, em conjunto com os colegiados territoriais e os ministérios envolvidos. O secretário adjunto de Políticas Públicas da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, Ivaldo Coqueiro, destacou a importância de iniciativas como essa para os produtores rurais do Maranhão. Segundo ele, o fortalecimento da agricultura familiar passa diretamente pela ampliação dos espaços de diálogo e escuta ativa. O Nordeste manteve um consórcio entre os governadores e tem todo um diálogo entre todos os secretários de Estado, entre os governadores e a preocupação do governo, dos governadores do Nordeste em desenvolver a agricultura. E isso vai acontecer uma vez que tem a política do Estado interessado e nós temos um governo federal que também tem interesse em desenvolvimento da agricultura familiar. Isso soma os dois interesses e faz com que o governo federal possa aportar recursos para que os governos estaduais possam ter desenvolvimento melhor na agricultura familiar. A palestra também destacou ações concretas voltadas à integração entre conselhos nacionais e conferências, como o Fórum Interconselhos. Com isso, o governo do Maranhão busca reforçar o papel da agricultura familiar como motor do desenvolvimento sustentável nos territórios rurais. A política territorial ela é parte significativa do desenvolvimento do Estado no campo. Por quê? Porque a política territorial ela tem a característica de reunir poder público e sociedade civil para discutir as políticas públicas, né, do ponto de vista territorial, que tira do âmbito municipal e coloca no território as políticas públicas, né, de fortalecimento da agricultura familiar. Portanto, esse programa que foi desfeito no governo anterior, ele volta e ele foi muito sentido a ausência dele no Estado. Então, assim, ele volta e isso vai ser um fator importante para fortalecer a agricultura familiar, para aplicar as políticas públicas, para ter transparência das políticas públicas. O nosso quadro Arte do Mará de hoje traz o talento de uma artesã que faz bonecos sustentáveis e personalizados 100% feitos à mão. Thaís é professora e encontrou na costura, a costura criativa, uma possibilidade de fazer renda com os amigurins, nome de origem japonesa, que no Brasil quer dizer bichinhos de pelúcia. A reportagem é de Milena Dutra e Antônio César, com a produção de Ada Chagas. No cantinho da casa de Thaís acontece a mágica. Fios que viram lindos bonecos. Neste caso, amigurumis, palavra de origem japonesa que na nossa significa bichinhos de pelúcia. Os amigurumis são um carro-chefe na produção desta professora apaixonada pelo artesanato. Com a avó, aprendeu os bordados. Depois, quis aprender o crochê, a costura criativa. E há 7 anos, se especializou nos bonecos e bichinhos feitos com fios especiais. Fui pesquisando e fui vendo como era feito, o que eu precisava aprender para fazer um amigurumi. E nesse processo eu botei na minha cabeça que eu queria fazer amigurumi. Eu vou virar crocheteira sem saber fazer uma correntinha, que é o ponto mais básico do crochê, certo? Como é que eu vou aprender? Vídeo no YouTube, compra curso, faz aula e eu me dei 1 semana para aprender. A técnica do amigurumi nasceu no Japão nos anos 80, mas aí invadiu o Brasil e conquistou os artesãos. E aqui no Maranhão não seria diferente, porque nós já estamos habituados com a cultura do artesanato do crochê. Para se ter uma ideia, a Thaís está fazendo o maior sucesso com as produções. Em média, 4, 5 amigurumis por mês. Parece pouco, né? Mas uma peça linda como esta dura dias para ficar prontinha. Boa parte das produções é encomendada por quem quer presentear alguém especial com um amigurumi personalizado, uma lembrança que dura a vida toda. O amigurumi ele é muito procurado, principalmente o amigurumi personalizado, como é o caso dessa peça bem aqui. Ela ainda está em confecção, mas eu recebi a foto desta menina, e ela foi eleita prefeitinha lá na escola dela,
a prefeita da escola, e a madrinha disse que queria dar um amigurumi para ela de presente, representando esse momento dessa eleição de prefeitinha e tal. E ela me mandou uma foto da menina com a faixa de prefeita, com blazer e tal, e pediu para eu fazer. Eu já comecei aqui. Ela é uma menina morena, de cabelos cacheados, e a farda dela é azul, ela está com uma saia preta na foto, e assim eu vou montando ela toda. Thaís vende as peças em loja e exposições. Também está nas redes sociais espalhando artesanato e amor por meio dos amigurumis, feitos 100% à mão. Artesanato, ele não tem preço, ele tem valor. Ah, a peça tal é cara, essa peça é exclusiva para você. Então, o valor dessa peça está no fato que ela foi feita, ela foi confeccionada para você. O Maranhão no Campo de hoje está chegando ao fim. Lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã nós temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e também pelas nossas redes sociais, especialmente o nosso canal no YouTube. A reprise vai aos domingos às 8 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela audiência fiel e multiplicadora. Um forte abraço para você, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Um forte abraço e até mais!